Memória RAM. O que é memória RAM? A memória RAM, Random Access Memory, é um componente essencial em um computador. Ela desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema, armazenando temporariamente os dados e as instruções que estão sendo processados pelo CPU. Importância da memória RAM. A memória RAM é responsável por fornecer acesso rápido aos dados necessários para a execução de programas. Quanto maior a capacidade da memória RAM, mais programas e dados podem ser armazenados simultaneamente, o que resulta em um desempenho mais rápido e eficiente do computador. Funcionamento da memória RAM. A memória RAM, Random Access Memory, é um componente essencial de um computador, responsável por armazenar temporariamente os dados e as instruções que estão sendo utilizados pelo processador. Diferente do armazenamento permanente, como o disco rígido, a memória RAM é volátil, ou seja, os dados são perdidos quando o computador é desligado. A memória RAM é dividida em células, cada uma contendo um valor binário, 0 ou 1. Essas células são organizadas em um formato de matriz, onde cada célula é identificada por um endereço único. O processador pode acessar qualquer célula de memória diretamente sem a necessidade de percorrer toda a memória sequencialmente. Quando um programa é executado, suas instruções e dados são carregados na memória RAM. O processador então acessa esses dados utilizando os endereços de memória correspondentes. Isso permite um acesso rápido aos dados, pois a memória RAM é muito mais rápida do que o armazenamento permanente, como o disco rígido. No entanto, a capacidade da memória RAM é limitada e depende do hardware do computador. Se o programa ou os dados excederem a capacidade da memória RAM, o computador pode ficar mais lento ou até mesmo travar. Nesses casos, é necessário liberar espaço na memória RAM, fechando programas ou transferindo dados para o armazenamento permanente. Em resumo, a memória RAM é uma parte fundamental do funcionamento de um computador, permitindo o armazenamento temporário e o acesso rápido aos dados e instruções utilizados pelo processador. Tipos de memória RAM: DDR, Double Date Rate. Primeira geração de memória RAM DDR, velocidade de transferência de dados dobrada em relação à memória SDR, amplamente utilizado em computadores antigos. DDR2, segunda geração de memória DDR, aumento da velocidade de transferência de dados em relação ao DDR, melhor desempenho e eficiência energética. DDR3, terceira geração da memória DDR, maior velocidade de transferência de dados e menor consumo de energia em relação ao DDR2, compatível com a maioria dos computadores modernos. DDR4, quarta geração de memória DDR, maior velocidade de transferência de dados e maior capacidade em relação ao DDR3, utilizado em computadores de alto desempenho e servidores. DDR5, quinta geração de memória DDR, ainda mais rápida e eficiente em relação ao DDR4, lançada recentemente e ainda não amplamente adotada. Capacidade e velocidade da memória RAM. A memória RAM, Random Access Memory, é um componente essencial em um computador, responsável por armazenar dados temporariamente enquanto o computador está em uso. Nessa sessão, discutiremos a capacidade e a velocidade da memória RAM e como escolher a quantidade adequada e a importância da velocidade para o desempenho do computador. Capacidade e velocidade da memória RAM. Capacidade: 4 GB. Sua descrição: capacidade básica para tarefas simples e navegação na web. Velocidade: 1600 MHz, 2400 MHz. Importância baixa. Capacidade: 8 GB. Sua descrição: recomendado para multitarefas e edição de fotos e vídeos. Velocidade: 2400 MHz a 3200 MHz. Sua importância: moderada. Sua capacidade: 16 GB. Descrição: ideal para jogos, edição de vídeo avançada e renderização 3D. Sua velocidade: 3200 a 4000. Sua importância: alta. 32 GB ou mais, necessário para edição de vídeo, profissional e renderização complexa e servidores. 4000 MHz ou superior. Sua importância: muito alta.
A memória RAM desempenha um papel fundamental no funcionamento de um computador. Ela é responsável por armazenar temporariamente os dados e as instruções que estão sendo utilizados no momento, permitindo um acesso rápido e eficiente para o processador. Uma quantidade adequada de memória RAM é essencial para garantir um bom desempenho do sistema operacional e dos aplicativos. Com uma quantidade insuficiente de memória RAM, o computador pode ficar lento e apresentar travamentos frequentes. É importante também considerar a velocidade da memória RAM. Quanto mais rápida for a memória RAM, mais rapidamente o processador pode acessar os dados e instruções, resultando em um desempenho melhor do computador como um todo. Portanto, ao montar ou utilizar o computador, é essencial levar em consideração a quantidade e a velocidade de memória RAM, a fim de garantir um desempenho adequado e uma experiência de uso satisfatória.